Meus amigos, uma jovem moradora de Nossa, esse nome eu não vou conseguir. Lá nos Estados Unidos, foi informada pelos médicos que não viveria após os 40 anos de idade. O motivo? Seus pulmões foram prejudicados pelo uso constante de vape, o cigarro eletrônico. A moça começou a utilizar o item em 2018, aos 15 anos, e disse que era comum dar cerca de 600 tragadas por dia, pois aquilo a fazia parecer descolada. Em 2021, ela já havia sido alertada a parar de fumar quando um de seus pulmões falhou pela primeira vez, entrando em colapso. Após tentativas de abandonar o hábito, ela sofreu um segundo colapso e seu quadro se agravou, sendo necessário fundir seu pulmão direito à sua caixa torácica. Atualmente, ela ainda está em processo de se desprender do vício, mas alerta os jovens para deixarem de fumar o quanto antes. Aquela velha polêmica envolvendo o vape, o tal do cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil, o senhor Pedroso, e há alguns estudos, alguns movimentos pela liberação deste cigarro eletrônico. Como é que você vê? É um problema, porque principalmente o vape entrou nessa juventude, ou entrou para as pessoas um pouco mais de 40 anos, com aquela oportunidade que era uma coisa saudável, melhor que o cigarro, né? E as pessoas acabaram, aí tudo vira moda, virou moda, porque as pessoas estavam achando que ali estavam fumando água, que não estavam se intoxicando, e ao longo do tempo, isso foi se demonstrando que não era real, que era muito mais nocivo e muito mais rápido que o próprio cigarro. Cigarro mata, mas você tem uma ideia, mata, sei lá, demora para matar. Esse vape pega essa moça, ela começou a fumar com quantos anos? 15 anos. Ela começou cedo também, 15 anos, porque o vape não tem tão cedo, né? Mas que seja, 15 anos, ela já estava com o pulmão comprometido com 30 anos. Ou seja, foi muito mais rápido que o próprio cigarro, que as pessoas às vezes passam a vida inteira fumando e começam a ter problemas respiratórios, essas coisas, isso já no fim da idade, 60 anos, 70 anos. E o vape veio isso, as pessoas acreditavam que era água, que não tinha nenhuma substância tóxica, que muitos começaram a fumar, inclusive, para largar o vício do cigarro. Conheço um monte de gente, pendrive, essas coisas, fumando. Por que tá fumando isso aí? Não, porque quero parar de fumar e eu tô fumando isso aqui. E hoje a gente sabe que ele é mais nocivo que o próprio cigarro. Raquel Galinatti, é proibido no Brasil, né? É proibido no Brasil e, infelizmente, a gente está vivendo um problema muito sério nas escolas, com as crianças. Quando eu percorro algumas escolas para palestras, antes a problemática, o principal problema dos diretores e professores eram as drogas. Hoje é justamente o vape eletrônico, porque as crianças, elas fumam achando que estão na modinha. É o início do tabagismo, inclusive os oncologistas dizem que mata de forma muito mais rápida, porque as toxinas, eles ingressam, né, no corpo de forma muito mais rápida e eficaz para danificar o organismo em todas as doenças. E as crianças, elas acreditam que para fazer parte ali de um grupo, do pequeno grupo social, do meio acadêmico, escolar, elas têm que também fumar. Então é um problema é um problema muito atual, que crianças de 7, 8 anos estão já com acesso a esses vapes, justamente porque não tem o cheiro, muitas vezes de forma escondida, elas conseguem até mesmo na sala de aula. Então nós, como integrantes de segurança pública, somos chamados em escolas também para alertar o quanto pode prejudicar a saúde de forma fatal, né, esses vapes. E essa moça disse que começou a fumar, ô Diego, porque achava descolado usar o vape. Assim como lá atrás também as pessoas começaram com o tabagismo, também por achar descolado, era moderno, era uma questão bonito, de status, tirar foto, cigarro. Propaganda de cowboy, né? E no cinema e tal. E às vezes a gente vê o ciclo... A gente vendo o ciclo se repetir agora com o cigarro eletrônico, Diego. Exatamente, Koba. E eu me identifico muito com isso porque eu fui fumante. E eu comecei a fumar também justamente por causa disso. Porque fumar é legal, porque você tava lá na roda com os amigos que também fumavam e tal. Mas a Raquel disse uma coisa muito interessante. É a falsa percepção de que não faz mal. E tem outra dificuldade também. O cigarro, eu
quando eu comecei a fumar, eu me forcei a fumar. Porque eu não gostava, era ruim. Você tragava o cigarro, era ruim. O vape não. O vape tem um gostinho bom, tem um cheirinho bom. E isso acaba passando essa falsa percepção de que talvez não faz mal. Mas justamente por ser proibido, por não existir um controle aqui no Brasil, nós não temos nem como saber o que tem dentro de um vape, quais são as substâncias que estão sendo ali tragadas. Eu sei que muitos desses dispositivos, inclusive, além de nicotina, tem uma substância chamada sal de nicotina, que causa dependência muito mais rápido. Então, partindo desse pressuposto, a respeito da liberação, bem por isso eu acho que tem que ser liberado. Não é proibindo que você vai coibir o uso. É justamente através da liberação e controle, até para que você possa fazer campanhas de redução do consumo, para que você possa controlar o que tem dentro desses dispositivos, porque é uma realidade. Não adianta a gente querer proibir, já é proibido e mesmo assim está difundido, principalmente entre os jovens. Então, eu acho que é perigoso, mas o caminho para a gente combater é justamente a liberação. A gente estava muito na paz nesse domingo de Páscoa, viu? Então vamos começar a série das polêmicas aqui. O Diegão é a favor de liberar o vape no Brasil. O Mano Ferreira eu sei que também. E aí, mano? Eu concordo com o Diego. O ponto é que, primeiro, esses problemas que a gente está relatando já existem. E hoje o vape é proibido. Ou seja, a proibição não resolve o problema por si. O que é que resolve o problema? A gente, primeiro, tem que tratar adultos como adultos. E aí já entra o outro aspecto, que é crianças não tem que ter acesso a esse tipo de produto. A menina lá nos Estados Unidos começou com 15 anos, menor de idade. 15 anos é um absurdo. A pessoa não tem nem autonomia ainda sobre sua própria vida. Então, como é que está adquirindo esses produtos? É preciso ter uma fiscalização desse tipo de ação. Mas você vai fiscalizar quem? O crime organizado, que está vendendo fora da lei por princípio, ou um comerciante, um empreendedor ordeiro que faz um mercado dentro da lei, seguindo a regulação. É muito mais fácil fiscalizar uma produtora de cerveja, por exemplo, do que, enfim, produtores de maconha. Então, o ponto é, a gente quer ter um enquadramento com o vape, como temos com a maconha ou como temos com a cerveja. Porque o consumo alcoólico em crianças também é um problema. E como que a gente trata? A gente trata com campanha, com informação. Esse é o tipo de situação onde há, muitas vezes, uma falha de mercado muito conhecida, que é a assimetria de informação. O que quer dizer isso? É que o produtor tem mais informação sobre os efeitos daquele produto que ele está vendendo do que o consumidor que vai comprar. Nesses casos, qual é o papel do Estado? É proibir aquele mercado? Não, porque não adianta. É ampliar os meios de disseminação de informação para fazer com que o consumidor faça uma escolha mais consciente daquilo que ele está fazendo. E quando a gente fala desses problemas do vape causar mais danos do que o cigarro, em geral, é menos pela substância em si e mais pela compulsividade do consumo. Porque o cigarro, ainda mais com as regulações que a gente tem hoje, a pessoa para fumar tem que ir a céu aberto, por exemplo. Tem que descer o elevador do escritório. Já tem uma barreira para o uso, Tem uma barreira para o uso. Com o vape, hoje em dia, as pessoas, os deputados usam vape no Congresso Nacional. E é proibido. Sendo proibido. E eu falo isso porque já vi várias vezes de diferentes ideologias e partidos. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa tratar de forma séria, sem hipocrisia e sem solução mágica, achando que proibir é como se o problema não existisse. Já é proibido e o problema existe. Eu quero saber aqui quem que é contra a liberação do vape no Brasil. Tem alguém que é contra ou todo mundo aqui quer liberar o vape no Brasil, o cigarro eletrônico? Porque é o seguinte, o cigarro normal é liberado no Brasil. Nem por isso deixou de ter contrabando um em cima do outro. Até porque quando vem o Estado para regulamentar o uso, já que existe, vamos regulamentar, o cigarro é regulamentado. Aí coloca um monte de empecilho, burocracia e imposto, que faz o quê? As pessoas irem buscar no Paraguai para contrabandear. E aí você pega na rua o cigarro, que o tabaco no Brasil liberado, a turma tá fumando tabaco que não passa pelo crivo da Anvisa, da mesma maneira. Ou seja, ainda que se regulamente, se autorize e se torne um objeto legal, de uso legal no Brasil, isso por si só não impede que haja crime, contrabando e mais malefícios à saúde com produtos que vêm de fora sem passar pela Anvisa. E aí? Isso chama atenção para um ponto essencial, que a regulação não pode ser ultra restritiva. Você não pode
sobretaxar, supertaxar os produtos, porque causa esse efeito colateral. Você precisa ter uma regulação inteligente que respeite a autonomia das pessoas e informe muito mais do que proíba. Você tem duas maneiras de estimular a criminalidade. Uma é proibindo, porque as pessoas vão fazer o que querem. Então, se você proíbe, você estimula a criminalidade, o que é o pior dos mundos. E a segunda é taxar demais, que é o que acontece com o cigarro. Quando o governo começa a querer exagerar na taxação, dizendo que isso é para regular o consumo, é conversa. Ele quer regular a arrecadação dele. Mas, enfim, ele passa do ponto, ele também estimula o crime. Eu acho que a informação é muito importante, particularmente não entendo a graça que as pessoas veem no vape, não entendo mesmo, mas respeito cada um. Eu acho que a informação é fundamental, explicar claramente o que tem, as substâncias que tem lá dentro, fazer a pessoa entender os riscos para a vida dela. Agora, se ela quiser consumir, ninguém vai proibir. Então, que seja da forma legal. Até porque, se tiver uma empresa com CNPJ respondendo por esse vape, pode ter certeza que é muito mais fácil de você ter a garantia de que ele seja menos nocivo e que também estejam anotadas as substâncias ali colocadas. Se for feito pelo criminoso, lógico que ele não vai colocar, porque já é um crime que ele está fazendo. A partir daí ele vai fazer mais concentrado, mais forte, porque ele tem um ganho melhor com isso e ainda não vai dar as devidas informações. Toda vez que a gente proíbe alguma coisa, a gente estimula a criminalidade. O que a gente está vivendo hoje é um excesso de pessoas nas prisões, um excesso de proibições, em alguns casos, que não fazem sentido. Nesse caso, eu entendo que é a ausência de regulamentação pela Anvisa das substâncias ali que integram esses cigarros eletrônicos, que vão causar males para a saúde de forma irreversível. Então, nessa forma a Anvisa, inclusive, ela tem projetos de lei de regulamentação de quais são as substâncias que são presentes na nicotina do cigarro, não no cigarro eletrônico, e para que tenha uma regulamentação. Não tem no vape substância entorpecente que já é vedada pela Anvisa, mas essas substâncias que estão presentes, elas causam a dependência e prejudicam de forma muito mais gravosa do que um cigarro. Mas é uma proibição branca. Pode falar. Não, eu ia falar, proibido no Brasil, tem discussão para liberar o uso na Anvisa, mas já está disseminado em tudo quanto é lugar, e em especial centenas de influenciadores que gravam seus TikToks, seus Instagrams da vida, utilizando isso, que incentiva o uso entre os jovens. Muitos professores, eu tenho muito contato com professores da rede pública aqui na cidade de São Paulo, e muitos professores sequer sabem identificar o que é. Porque alguns são um pendrivezinho pequenininho assim, o aluno coloca na mochila, no bolso, puxa na sala de aula, como já foi dito aqui pelo Mano. Eu também já vi parlamentares no Congresso Nacional utilizando e é proibido. Então eu estou no time aqui daqueles que são favoráveis à regulamentação, a liberar para regulamentar, para que a gente possa proibir isso em propaganda, para que não seja gravado nenhum tipo de publicidade com isso, que no Congresso, que nas escolas não se possa utilizar, que os professores passem a ter um mínimo de noção do que é, que muitos professores não conseguem nem identificar, não sabem o que é aquilo. Realmente confundem com pendrive, tanto que o apelido de alguns pods é pendrive, porque parece um pendrivezinho que o aluno leva embora, não sabe se ali tem um trabalho escolar ou se ele está fumando aquele troço. Meus amigos, vocês sabem que eu estou ouvindo vocês aqui, eu acho que o Mano pela primeira vez está numa roda liberal de fato, né, ô Mano? Porque todo mundo concordou com você. Eu acho que eu sou... O Mano daqui a pouco vai emendar uma outra coisa. Já que vai liberar o vape, vamos liberar o... Meu medo era esse, né? Mas... Por isso que eu bati na tecla que a Anvisa não fala que as substâncias são entorpecentes. E sim em desacordo, com a regulamentação. Você sabe que, vocês falando esses argumentos todos que justificam a ideia de liberar, o argumento do Mano, me faz perguntar para vocês, já que se está em todo o Brasil, já que se o Estado regulamenta e proíbe, incentiva o uso, já que tudo isso, vocês são a favor de liberar maconha também? E aí? Nada a ver uma coisa com a outra. Não. Justamente. Não, eu quero saber, porque o argumento parece que é o mesmo. Não, e aí? Mano Ferreira. Você tá jogando no time do Mano agora? Não, eu sou... Peraí. No time do Mano? Eu sou contra liberar vape e liberar maconha. Tem que ser tudo proibido. Vocês é que são a favor de liberar. Só que os argumentos servem pros dois. E aí? Eu não me posicionei a favor ou contra, mas contra das drogas eu me posiciono, até porque as substâncias são entorpecentes previamente prevista na Anvisa. Ali eu deixei bem claro.
claro. As substâncias estão em desacordo, mas não são entorpecentes. Elas viciam, elas dão essa... são tóxicas no tocante ao vício, não entorpecentes. Mas é uma proibição. Mas tira o pulmão de uma jovem, não, então, mas é uma proibição. É uma proibição que ainda não pegou. Pelo próprio poder público. Porque se você for no centro, tem gente vendendo. Você vai nos bares, você fica naqueles bares que as mesas ficam mais expostas e tal, passa um cara com uma caixinha vendendo. Ou seja... assim como maconha também. Não é esse o ponto, Ilcinho. Não deu certo essa, não. Eu tô falando no bar, não tô falando na biqueira. No bar também, meu amigo. O ponto é o seguinte. Você viu alguma vez... Porque a gente vira e mexe, a gente pega a operação de pegar cigarro contrabandeado do Paraguai. Não teve nenhuma operação que a gente assistiu até agora de pegar a venda de vape ou vape vindo do Paraguai. A fiscalização não existe, o poder público não entrou nisso. É uma proibição, só uma proibição. E também porque hoje a gente tem visto muito desses casos de pulmão, de não sei o que lá, mas a saúde pública ainda não entrou em colapso, ou não virou um problema real de saúde pública, que o governo começa a gastar muito dinheiro em saúde por conta do vape, que aí o governo começa a ter uma atenção melhor nessa questão. A pouca informação sobre o assunto, as poucas informações que nós estamos tendo ainda não chegam na juventude, em especial, que são os grandes consumidores. Então há necessidade da gente ampliar fortemente a divulgação, acesso à informação dos malefícios que o vape causa. Como é que aquilo que a gente tem pouca informação a gente libera, aquilo que a gente tem muita informação a gente proíbe? Tem uma diferença fundamental aí, Koba. Minha função é provocar, a maconha é uma substância. O vape é um instrumento. Você coloca uma substância dentro de um vape para você transformar aquilo num fumo, alguma coisa. Você pode pegar, não sei, de repente colocar maconha no vape. Pode, nos Estados Unidos tem, é muito usado. Não pode, não. É então o que depende, o que você proíbe é a substância, não é o método de consumo dessa substância. O vape é uma forma de você fumar alguma coisa. Então você não pode proibir o instrumento, tem que proibir a substância. Então se for um vape com substâncias legais, o Ilcinho falou aqui no comentário dele, fumando água, achou que tava fumando água. Se for um vape para você fumar vapor de água, você não pode proibir isso. Então tem essa diferença fundamental em relação à maconha e outras drogas. O Diegão reduziu o vape agora a um cachimbo. Exatamente, é isso. Como se não fosse outra coisa. E aí? Na própria balada, Koba, lá as pessoas saem para fumar um cigarro, mas na balada fuma dentro da balada, fuma dentro do restaurante. Os estabelecimentos onde são proibidos os cigarros, o cigarro eletrônico é liberado, ou não tem nenhum tipo de fiscalização, ou não tem nenhum tipo de recomendação para que não faça. Porque não gera fumaça que incomoda o outro. Né? Eu acho que a gente precisa parar de tampar o sol com a peneira e ficar falando aquilo que agrada aparentemente a maioria das pessoas. A gente está aqui para trazer a informação, é verdade. Porque, de fato, a gente vê pessoas vendendo vape por aí. Agora, quem não sabe aonde pode comprar uma maconha, onde pode comprar uma droga qualquer um sabe, em qualquer bairro da cidade de São Paulo, de qualquer cidade do país, dá para comprar. Essa é a realidade. E eu quero saber quais são os pais e mães que querem realmente criminalizar a ponto de dizer o meu sobrinho, o amigo do meu sobrinho, o amigo do meu filho, ou eventualmente até um filho meu, eu quero que vá para cadeia porque fuma maconha. Ou mais ainda, pegue essa criança pelo pescoço e leve na delegacia e diga: meu sobrinho fuma, eu quero que vocês prendam ele. Eu duvido que alguém faça isso. Mas hoje já ninguém vai pra cadeia. Hoje já ninguém vai pra cadeia. Já não é. O consumo é despenalizado, Diogo. Já é despenalizado desde 2006. Então vamos continuar parando de tapar o sol com a peneira. Só para deixar claro. Se o consumo é permitido, mas o sobrinho, o filho, o primo, seja quem for, é obrigado a ir na casa do bandido para comprar a droga, lidar com o criminoso, e mais, esse criminoso vende sem rótulo, sem responsabilização nenhuma, uma coisa muito mais forte do que se fosse oficializada. A gente tem que reconhecer que isso já acontece. Falamos há pouco, as pessoas vão fazer o que elas querem, elas vão consumir o que elas querem. Então a gente achar que proíbe, está resolvido, é tampar o sol com a peneira. Mas só para deixar claro, Diogão, não é proibido usar vape. As pessoas podem consumir o que elas querem, inclusive o vape.
Tá na lei. Aliás, não tá na lei, por isso mesmo que é permitido. Não é proibido fumar. O que é proibido é vender. Até porque se a gente for tipificar, seria contrabando e descaminho. Não seria nada relacionado à lei de drogas. Exato. Não seria relacionado a 11.343 de 2006, ou usuário, que é o artigo 28, não teria nenhuma correlação. É mais na transação de contrabando, descaminho, a ausência de tributação. Então quer dizer que eu posso comprar, sei lá, um uísque contrabandeado? Eu posso comprar, se eu estiver comprando e me pegarem comprando na hora, eu não estou cometendo crime? Não, quem está vendendo tá. É quem está comprando, não? Comprando comprando para uso próprio, não é isso, doutora Raquel? Não. Eu tô falando do descaminho. Por exemplo, comprar uma garrafa de uísque. Receptação. Eu seria o receptador. Ou eu posso comprar um carro roubado? Não. Claro que não. É outra coisa. Explica, Raquel. Não, a gente tem elementos do tipo. A gente tem elementos do tipo. A gente tem mais juristas aqui, né? É que o consumidor, ele não é criminalizado, mas ele tem que comprar do criminoso. Assim como quem compra droga. Então, mas e nem por isso responde por receptação. Não, nem por isso responde por tráfico. Exato. Quem compra droga, o traficante é o traficante, mas quem compra não está no tráfico. Em coparticipação. Comprar droga é legal. Agora não é legal. Comprar droga não é legal. Então como é que a pessoa faz? Ela entra no artigo 28. Deixa a Raquel explicar, vai lá. Quem compra droga e comprova que é usuário, vai estar em curso no artigo 28, que é o usuário. É despenalizado, mas ainda assim é um crime. Do uso de drogas, previsto na lei de drogas. Mas um termo circunstanciado. Faz um TC e é liberado. Mas ele, por exemplo, se ele estiver várias vezes na delegacia, leva todo mundo, traficante e usuário. Eu não vou colocar concurso ali de agentes, porque um está comprando, o outro está vendendo. Concurso de agentes é colocar todo mundo praticando o mesmo crime. Exatamente, eu não vou colocar. Mas é exatamente esse ponto que me pego. Então, se a pessoa que é dependente, é usuária de maconha, vamos dizer, comprar não é crime. Quer dizer que ela pode comprar... Não, o usuário, ele continua, ele adquirindo a droga para uso próprio, é o crime previsto no artigo 28. É o portar para uso próprio, é aquilo que está em discussão no Supremo, no Senado e tal. Então, e sem pena. Penalizado. Ninguém vai preso por isso, entendeu? Tudo bem, é crime sem pena, mas sujeito a uma série de problemas com a justiça, inclusive deixando de ser primário. Deixa de ser primário, se ele estiver dentro de uma casa, o policial pode entrar para flagrante delito, impede de entrar em concurso público. Se ele estiver em regime aberto, dá regressão de regime, que é falta grave, aí ele volta para cadeia se estiver usando drogas. Tem muitos impactos jurídicos. Agora veja a incoerência da lei. Então, o usuário, ele pode comprar, ele incorre em crime, mas ele não paga diretamente. Paga, mas ele não vai para cadeia por esse crime. Agora, e se ele comprar o cigarro contrabandeado, o cigarro que não pagou imposto? Se ele comprar qualquer produto que é autorizado, mas que não pagou imposto, aí ele vai para cadeia? Eu nunca vi ninguém ser preso por Diego, peraí. O cara vai falar que não sabe. Eu quero deixar claro para nossa audiência, para ninguém se confundir. Primeiro, não é proibido usar vape. Também não é proibido comprar vape no Brasil. O que é proibido no Brasil é comercializar, é vender. Ninguém pode vender. Quem está vendendo está praticando um ato ilícito hoje no Brasil. O projeto que a gente tem é para liberar, para isso ser regulamentado lá na Anvisa, enfim, ter os critérios todos, quanto que pode ter ou não de nicotina, quem que fiscaliza se isso está certo ou se está errado. Ou seja, assim como um usuário de drogas aí não vai ser preso, mas responde pelo porte de drogas para uso pessoal, ninguém que usa o vape também vai ser preso por isso também. Assim como quem compra um uísque contrabandeado, ou um pneu que vem do Paraguai, ou qualquer outro objeto. Ou qualquer outro objeto. Não, é só uma hipótese, meu senhor Pedroso. Eu não sei se você faz isso. Se você fizer, nós temos uma delegada aqui, meu amigo. Eu não sei. Vamos